Boa noite, igreja. Você está acordado ainda? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Um prazer muito grande estar aqui para anunciar a palavra de Deus para você. Eu pedi a Deus que me desse uma palavra para esse início de ano para a igreja. O ano mudou para mim e para você, porque temos um calendário, seguimos um calendário chamado calendário gregoriano, né? A partir de Gregório, e Gregório então colocou o seu calendário a partir de Cristo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. E de acordo com esse calendário, estamos vivendo hoje o ano de 2018, do calendário cristão que segue o calendário gregoriano. Mas para Deus não existe isso. A Bíblia diz que diante dele estão passado, presente e futuro a um mesmo tempo. Por isso a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, porque Deus sabe tudo o que já se passou, Deus sabe tudo o que está passando e realmente Deus sabe tudo o que vai acontecer. E eu não estou falando de destino, então se Deus sabe, então nada pode mudar aquilo é um destino de uma pessoa. Não sei se um dia você já teve essa curiosidade de perguntar a um dos pastores. Biblicamente nós não acreditamos em destino. Quando você nasce já tem um destino, isso vai acontecer. Não, então como é que Deus sabe? Deus sabe porque Deus conhece a inclinação do coração do homem. Deus sabe o que eu e você vamos desejar, o que eu e você vamos querer fazer. Não que Deus determinou que nós vamos fazer aquilo ou não, vamos ter a profissão A ou B, não, é porque nós vamos escolher isso, e Deus sabe que nós vamos escolher. Então, Deus não está preso, não está limitado a essa questão de que terminou 2017 e começou 2018, até porque Deus não começou no Novo Testamento com Cristo, né? Deus é antes de todas as coisas. A Bíblia declara que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é antes de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi feito por meio dEle e através dEle, nele subsiste e é para a sua glória. Deus é antes de tudo. Então, Deus não está preso a um calendário, mas nós sim marcamos o nosso tempo sobre a terra baseado em um calendário. E nós passamos de 2017 para 2018. Hoje é dia 14, olha só, o último dia já amanhã é o último dia da primeira quinzena do ano. Olha só, amanhã você já vai poder dizer assim, ó, já passou a primeira quinzena do ano. E nós estávamos aqui no outro dia, fazendo o nosso culto da virada de ano. Daqui a pouquinho, quando você piscar os olhos, você vai dizer, janeiro passou. No mundo do empreendedorismo, do comércio, da indústria, costuma-se dizer que o ano só vai começar depois do carnaval, não é sempre assim que a gente ouve? O ano só vai começar depois do carnaval. Bom, para Deus não tem nada disso, mas como tem para nós, e Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Você pode virar para quem está do lado e dizer, Deus se importa com você. Deus se importa. E não somente se importa, Ele tem ciúmes, diz a Bíblia, de mim e de você. Ele nos quer bem. Eu então perguntei a Deus, Senhor, o que eu posso falar para um povo que virou um calendário, que saiu de um ano e entrou em outro? Porque é comum nas igrejas, e não tem nada errado, eu também costumo fazer isso,
que quando a gente termina um ano e começa o outro, a gente vir profetizar que o ano vai ser assim, que o ano vai ser assado, que as portas vão se abrir, que a estrada vai se aplanar, que aonde não há um caminho, Deus vai fazer um caminho, que aonde o mar estiver revolto, Deus vai acalmar, aonde o vento soprar muito forte, Deus vai acalmá-lo, que Deus vai fazer um caminho para você. É comum a gente pregar isso, e você vai dizer, mas é verdade, sempre é isso, você vem aqui para pregar hoje novamente isso? Não, queridos, a gente prega essas coisas não porque a gente está aproveitando uma data no calendário para trazer uma mensagem, entre aspas, de pensamento positivo, mas é porque, como ministros de Deus, a nossa palavra tem que ser uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de confiança. Deus não mandou e nem nunca vai mandar um ministro subir ao altar para dizer, olha, vocês vão ter um ano péssimo, vocês vão ter um ano assim, ou assado. Bom, mas no Antigo Testamento alguns profetas se levantaram para dizer, vocês vão entrar em cativeiro, vocês estão sendo repreendidos pelo Senhor. Lembre-se que isso, quando aconteceu para um povo de Deus que estava debaixo de uma lei. Mas hoje, querido, eu e você estamos debaixo de uma nova aliança. Estamos num tempo chamado de graça. Graça quer dizer o quê? Favor imerecido. Deus não vai nos permitir passar mais um cativeiro. Por quê? Porque a graça do Senhor em Cristo Jesus nos alcançou. Bom, para não entrar em contradição, alguns que me conhecem e conhecem meu pensamento teológico, a minha linha teológica, eu não creio numa doutrina pentecostal chamada de dispensacionalismo. O que é dispensacionalismo? É um estudo, na verdade dizem muito que é de Scofield, mas Scofield foi o seu grande pregador, mas antes dele já havia um pastor que pregava sobre isso, era um advogado também na Europa, ele ensinava sobre isso, agora me escapou o nome dele, e essa doutrina diz o seguinte, ela divide o tempo da humanidade sobre a terra em 7 períodos diferentes, e diz que o tempo de Adão e Eva antes de pecar era a era da inocência. Depois que eles pecaram, seus olhos se abriu para o pecado, iniciou-se um novo tempo chamado de o tempo da consciência. Depois, por causa do pecado do homem, tornou-se necessário que lá em Êxodo no capítulo 20 e também em Deuteronômio no capítulo 5, Deus nos entregasse a lei. Aí falamos do tempo da lei. E assim vai, com a vinda de Cristo, o tempo da graça. E vai ter o milênio, vai ter o... Enfim, são 7 períodos. Eu, Marco Aurélio, estou deixando bem claro, não estou dizendo a igreja de Nova Vida, eu estou dizendo eu, Marco Aurélio, não acredito nisso. Quando eu fazia o meu mestrado em teologia, lá no Fuller Theological Seminary na Califórnia, eu escrevi um trabalho que é a graça de Deus através dos tempos. E eu demonstrei no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e o Gênesis compreenderia, entre aspas, 3 períodos de tempo: inocência, Adão e Eva; consciência, Adão e Eva depois do pecado; e lei, porque a lei vem no livro de, como eu já disse aqui, Êxodo capítulo 20 e também Deuteronômio. Então, nesse livro de Gênesis não teria espaço para o tempo da graça, porque a graça vem com Jesus Cristo, Novo Testamento. Mas eu pego os capítulos de Gênesis e demonstro biblicamente que a graça de Deus sempre cobriu o seu povo desde o primeiro dia do homem sobre a face da terra. Tudo sempre foi pela graça, por graça, pela graça de Deus. Mas a verdade é que essa graça veio, nos alcançou, mas ela trouxe consigo uma série de responsabilidades. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nessa nova aliança com Deus, não estamos mais debaixo daquela lei em que um castigo de Deus viria sobre nós, porque Deus, através desse tempo da lei, que eu entendo essas dispensações e eu as aceito como uma forma didática e não como tempos específicos e marcados cronologicamente, mas sim como uma forma didática de mostrar como Deus se relacionou com o homem. Houve um tempo em que foi assim, baseado única e exclusivamente na lei.
Só que a Bíblia diz, amados, que pela lei ninguém foi justificado. Então quem morreu antes de Jesus, ninguém foi salvo? Foi, e muita gente. Se você ler o livro de Hebreus, no capítulo 11 e o 12, você vai ver uma série, a gente chama de a galeria dos heróis da fé. Dá um nome de uma porção de gente que diz que foi salvo, do Antigo Testamento. Mas pode observar que diz sempre assim: pela fé, fulano foi salvo. Pela fé, fulana foi salvo. Chega a mencionar o nome de uma meretriz, de uma prostituta, Raabe, porque ela obedeceu a Deus, recebeu os espias do Senhor, guardou eles, deu proteção a eles. A Bíblia diz: pela fé, Raabe, vírgula, a meretriz, vírgula, foi salva. Então sempre foi pela fé. Mas durante aquele tempo em que Deus se relacionou com os homens baseado na lei, e hoje existe a lei, mas é a lei de Cristo, é a lei do amor de Deus, é a lei da graça, do perdão. Mas quando estavam debaixo desse tempo chamado de tempo da lei, houve N vezes cativeiro no Egito, cativeiro na Babilônia, cativeiro disso. Houve vários momentos em que Deus sim castigou o seu povo. Mas hoje, querido, não tem lugar para isso, sabe? Alguns lugares ainda pregam sobre um Deus que parece que está raivoso, está arquitetando, está te vigiando, está te olhando, para quando você pecar, Ele vir e te corrigir, como dizia minha mãe, te sapecar, te ensinar que esse é pecado. Queridos, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que a Bíblia mostra como um Deus amoroso, um Deus que quer perdoar. Ele mandou o seu filho Jesus, Ele não poupou Jesus, Ele deu o seu filho para morrer por você, pelo teu erro, pelo teu pecado. Deus é bom demais. Diz para quem está do seu lado: Deus é bom demais. Porém, já que Deus então nos perdoa e nos abençoa, por que será que eu e você passamos dificuldades na vida? Todos nós passamos. Todos nós tem aquele tempo, aquele número de dias que a gente não vê a hora de passar. E quem está aconselhando, quem está ouvindo a pessoa vir falar para a gente a sua diante, diz assim: confia em Deus, vai passar. É fácil dizer isso, mas quem está passando aqueles dias, aquela dificuldade, parece que o problema não vai passar nunca. Parece que jamais Deus vai remover aquela pedra do caminho. Eu estou aqui então nesta noite, queridos, para tratar sobre isso com você. 2017 acabou, 2018 começou, e eu pedi a Deus: Senhor, me dá uma palavra, mas uma palavra que seja uma promessa para o ano de 2018 para o teu povo. E Deus me levou um texto no livro de Joel. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Joel, no capítulo número 2, versos 23 e 27. Essa mensagem tem por título: uma promessa de Deus. Deus vai fazer uma promessa para cada um de nós que estamos aqui essa noite, para cada um daqueles que por uma razão justa não puderam estar aqui, estão nos acompanhando por uma forma de mídia, pela internet, seja no computador, no tablet, no celular, onde você está aí ao redor do mundo. Deus vai fazer uma promessa para você nesta noite. Quem aqui quer receber uma promessa de Deus, diga amém. E eu quero já iniciar dizendo que quando Deus promete, Deus cumpre. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometer, Ele vai cumprir. Encontrou Joel capítulo 2, verso 23 ao 27, diz assim a palavra de Deus: ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite.
vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. E vocês comerão até ficarem satisfeitos. Louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Amém. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor se aposse da minha boca agora, Pai, porque eu não tenho condições de fazer uma promessa para essa gente como eu anunciei que o Senhor o fará. Eu posso até, Senhor, dar uma palavra que seja minha e depois, por alguma razão, não poder cumpri-la. Não porque eu não queira, porque eu não tenho a palavra, mas porque eu tenho limitações, Senhor. Eu posso fazer algo até um ponto e dali não posso passar. Por isso eu disse que o Senhor fará para eles uma promessa, porque o Senhor não é limitado, o Senhor não conhece impossível. Se o Senhor decidir e enviar sobre cada um de nós que aqui estamos, a começar de último que está lá no fundo, até a mim que estou aqui no altar, se o Senhor enviar uma palavra sobre a nossa vida, nada nem ninguém poderá cortar o efeito dessa palavra. É o que eu te peço, certo de que assim será, no nome de Jesus. Amém. Bom, eu comecei dizendo que um ano acabou e outro começou. Pois é. E por certo você ouviu a mim, ao bispo em primeiro lugar, depois a mim, pastor Marcos Awad, pastor Henrique, pastor Henrico que aqui estava, pastor Rafael, pastor Alexandre. Você nos ouviu, pastor Murilo, durante o ano, falando para você que Deus vai fazer, mas especialmente no início do ano, eu sei que nós falamos que Deus ia te abençoar, mas a verdade é que o ano terminou, e eu sei, não vamos tampar o sol com uma peneira, porque não vai adiantar nada. Há pessoas que atravessaram todo o ano de 2017 e que a sua realidade diária não passou de vergonha e humilhação. Infelizmente tem sido assim na vida de muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, mesmo pessoas que se dizem filhos ou filhas de Deus. Humilhação constante, humilhação o tempo todo. Por exemplo, eu conheço uma família que, pelo menos para mim, eles dizem que são crentes, não são daqui dessa igreja, são evangélicos, e eu sei que eles pertencem a uma igreja e vão lá, mas não sei o coração da pessoa. Por isso eu estou dizendo que eles dizem que são cristãos, que são crentes, que são filhos de Deus. Eu não conheço o coração, mas eu sei que nessa família, a história deles nesse ano, por exemplo, eles foram até despejados por falta de pagamento de aluguel e foram morar na casa dos pais dele. Na casa dos pais dele, a casa era um pouco maior, estão lá ainda. Marido, mulher e só 4 filhos. Estão dentro da casa do pai. Marido, mulher e só 4 filhos na casa do pai dele. Ainda bem que a casa do pai dele é realmente grande e tem espaço para essa turma toda aí, porque o pai tinha muitos filhos e o único que voltou com a família toda para dentro de casa foram eles. Então tinha um quarto que era do irmão, que era da irmã, deu para arrumar. Bom, isso, irmãos, principalmente para o chefe da família, isso é uma humilhação. Olha, eu sou dizimista fiel, todo mês eu trago o meu dízimo. A Bíblia diz que se eu faço isso, o Senhor repreende o devorador. Não é assim que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz que aquele que recebeu o seu salário não será como que colocando ela num saquetel furado. Outra tradução diz num bolso furado, ou seja, não vai entrar e sair. A Bíblia promete essas coisas. Os pastores pregam no púlpito das igrejas, e é verdadeiro que esta é a única área que você pode provar a Deus nas finanças. Então como é que eu posso chegar a uma situação dessa? Como é que um crente
pode chegar a uma situação dessa? Como é que crentes podem falir a sua empresa? Isso pode acontecer? Pode! Isso pode acontecer. Por que será? Por algumas razões que nós vamos falar aqui hoje. Mas eu venho aqui com uma ideia, eu vou te dizer o que fazer para isso não acontecer mais, mas eu venho aqui para te dizer que Deus quer me usar hoje como atalaia para fazer uma promessa para você. Você acredita que Deus vai fazer uma promessa para você hoje? Diga amém. E amados, Deus não mente. Quando Deus promete, Ele cumpre. A Bíblia declara que passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus não passará. Nada nem ninguém pode impedi-lo. Eu gosto muito de citar versos bíblicos. A Bíblia diz, operando Deus, outra tradução diz, agindo Deus, quem impedirá? Quem poderá impedir? Nada nem ninguém. Pode vir o próprio chifrudo em pessoa, não mandar nenhuma seta dele não, pode vir ele, o capetão, o tinhoso, o vermelho, o esquisito, o chatonildo, pode vir ele tentar barrar a bênção de Deus na sua vida. Ele não consegue fazer isso. Ele não é dono de nada, ele não pode, ele não tem nem a chave da casa dele. O inferno, que será a morada eterna dele, a Bíblia diz que Jesus levou consigo as chaves do inferno e levou cativo o cativo. Ele não é dono nem da chave do lugar onde ele vai passar a eternidade sofrendo. Ele não pode, porque o nosso Deus, Ele é o Adonai, Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Satanás tem certo poder. A Bíblia diz que Satanás se faz passar por anjo de luz. A ideia é enganar até os que estão servindo a Cristo, né? Aqueles que são os eleitos. Ele pode, ele tem esse poder. Mas quando a Bíblia fala de Deus, não diz que ele tem poder, diz que ele tem todo o poder. Ele é o todo-poderoso Deus de Israel. Pois bem, se essa não é a intenção de Deus, que eu e você vivamos em dificuldade, e pare e pensa, eu espero que não seja o seu caso, mas tem cristãos, ou pelo menos, vou usar um termo que é um pouco pesado, mas eu vou usá-lo, membro de igreja, porque nem todo membro de igreja é cristão. Cristão é aquele que entregou totalmente a sua vida a Jesus, vive norteado pela palavra dele, pelas instruções dele, aquele que abriu mão de ser o chefe da sua vida, que não manda mais no seu próprio nariz, porque tem muita gente na igreja, irmãos, que é dono do próprio nariz. Pergunta para o seu irmão do lado, você é dono do seu nariz? Não, esse negócio de que pastor vai dar uma ordem para a minha vida, a Bíblia diz que os pastores são servos do Senhor e que a finalidade deles é de aperfeiçoar os santos para se encontrarem com o seu Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos aos vossos pastores como quem hão de prestar contas pela sua vida. E olha, o pastor mencionou esse texto aqui de manhã, ele só não mencionou a continuidade que diz assim, para que eles, os pastores, não o façam com tristeza, outra tradução diz com dolo, porque isso não lhes seria proveitoso. Já imaginou ter que chegar diante de Deus e Deus pergunta assim, vou usar seu nome, Márcio, que eu amo muito o Márcio e que ele me ama, vou usar o nome dele. O Márcio é um problema para o Marco Aurélio. Eu falo com ele, e ele lá fora, então quando eu não estou nem perto, o pastor está achando que manda na minha vida. Pastor quer controlar meus passos. Pastor acha que pode mandar eu ir lá no estacionamento e voltar. Pastor está achando que pode me mandar atravessar aquela irmã ali a rua e voltar. Não, que negócio é esse? Sou empregado dele? Pois bem, aí chego lá diante de Deus. Aí Deus fala assim, ô Marco Aurélio, o que você me fala a respeito do Márcio, que estava debaixo da sua autoridade pastoral? Aí imagina eu ter que dizer assim, Senhor, não dá para pular não, pergunta do Marlon, Senhor. O Marlon, Senhor, era uma benção, aquele rapaz, nossa. Aí Deus diz, pera aí, Marco Aurélio. Outra hora você vai falar do Marlon, mas agora eu quero que você fale do Márcio. Aí eu vou dizer, Deus, eu já falei bispo, Deus, já viu o irmão que está atrás do Márcio?
que bênção com um filhinho no colo, olha, está ali, atento, ouvindo a minha palavra. Deus já disse: ô Marco Aurélio, para meu filho, está com problema de quê? De cabeça? Qual é o teu problema? Eu estou te perguntando do Márcio. E eu tenho que falar: Senhor, mas tu sabes que eu não tenho coisas boas para falar do Márcio. O Márcio era rebelde, o Márcio não era ensinável, o Márcio era assim, sabe? O que diz a Bíblia? Para que eles não prestem conta com tristeza, porque isso não lhe seria proveitoso. Mas tem cristão que na minha vida quem manda sou eu, na minha casa quem manda sou eu. Pastores, por exemplo, o bispo nos reúne, faz uma reunião, dá uma ordem: não vou fazer assim. Irmãos, existe uma coisa chamada autoridade espiritual, e só entra no reino de Deus quem entende esse conceito. Não é a minha matéria aqui para hoje, não é o meu assunto aqui para hoje. Se você não conhece autoridade e submissão, busca a palavra de Deus, porque é muito claro esse ensino na palavra de Deus. Muitas pessoas vivem uma vida de muitas dificuldades porque não conhecem a palavra de Deus. De que adianta eu chegar aqui hoje e fazer essa promessa da parte de Deus? Qual foi a grande promessa desse texto? O texto inteiro. Vê se esse texto não é uma promessa. Vou ler o texto de novo para você. Ó povo de Sião, nós somos o povo de Sião, amém? Amém, igreja? Os americanos têm um hábito de, quando a igreja fica muito calada, eles falam assim: are you with me? Quer dizer, você está comigo? Ou seja, você está acordado, você está ligado aqui, você está me ouvindo? Então eu vou perguntar de novo: quantos aqui são o povo de Sião? Diga amém. Amém. Isso, amados. É para o diabo ouvir mesmo, porque Deus não é surdo, mas o diabo se faz de surdo. Ele tem que saber que você é o Sião de Deus, a igreja de Deus. Alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus. Por quê? Porque Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça, e a justiça de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Ele lhe envia muitas chuvas, as do outono e as da primavera, como ele antes fazia. Pare e pensa se não houve um tempo na sua vida que você diz assim: puxa, parece que Deus se revelava mais para mim, eu orava e ouvia a resposta, eu não sei o que. Lembra quando eu estava naquela igreja, quando a igreja aqui era pequena, era se dividida aqui no meio aqui, quando era só essa metade de cá, ou a metade lá, nem sei, metade de cá, quem sabe que está aqui sabe, aqui a televisão, era só a igreja da metade de cá. Eu não estava aqui, eu não tive esse privilégio, mas ouço, não havia ainda, durante um tempo, o ar-condicionado, eram ventiladores, tinha janelas. Eu soube que tinha cultos que enchia, ficava gente na janela, os ventiladores não davam conta, tinha gente que passava mal, mas Deus falava, Deus curava, Deus batizava, Deus levantava as pessoas, Deus mudava vidas, Deus mudava famílias. Todo culto tinha conversão, todo culto tinha batismo no Espírito Santo, e a gente fica vivendo desse saudosismo de um tempo Deus fazia. Parece que Deus não faz mais. As chuvas vinham sobre a igreja, agora não vem mais. Aí ele diz que ele vai enviar as chuvas como antes ele fazia. Olha que promessa tremenda. Se a metade da igreja, com a bênção que Deus derramou naquela época, se tornou nessa igreja, se essa bênção agora se renova, essa igreja vai se tornar pequena para o que Deus pode e quer fazer nesse lugar. E ele continua dizendo: as eiras, depósito para se guardar trigo, chamavam-se eiras. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e azeite. Presta atenção no detalhe: vinho novo. Você não vai precisar ficar guardando, estocando. Eu ganhei hoje um dinheirinho aqui, mas não vou gastar nada, não vou aproveitar, não vou fazer uma viagem, não vou comprar um agrado para minha esposa, não vou comprar um agrado para meu marido, vou guardar, porque tem que ser previdente. Sim, todos nós temos que ser previdentes e, na medida do possível, guardar, mas nós precisamos aproveitar o dia, aproveitar o tempo. A Bíblia diz: ô louco, ainda hoje pedirão a tua alma e que tu apresentarás. Quem aqui sabe se amanhã está vivo? Vai ficar guardando. A conta bancária já não tem mais onde guardar. Aproveite, irmão, viva. Dá um presente para a tua mulher. Mulher gosta de sapato. Compra um sapato para ela. Não, pastor, ela já tem 3 pares de sapato. Mulher quer 20. Eu fui com a Cristina no shopping no outro dia, eles tinham que comprar uma rasteirinha.
Aí eu falei, que diacho é isso de rasteirinha? Ah, porque o sapato é baixinho. É uma? É. Só esqueceu de me dizer que era de um modelo, mas de 3 cores diferentes. O mesmo modelo da tal da rasteirinha. Foi uma vermelha, uma bege e uma preta. Do mesmo desenho, mas a cor diferente. Compra um sapato para tua mulher, meu irmão. Compra um perfume para ela. Compra um chocolate. Vou te dar a dica, chocolate do bom. Não é que esse negócio de... Eu ia dizer um nome aqui, ia pegar mal. Deixa para lá, não vou botar mal, falar mal do chocolate dos outros. Mas compra assim, vou dizer o bom. Compra um Copenhagen. Essa semana eu comprei para a Cristina uma caixinha assim chamada língua de gato. Sugeriu, não sugeriu? Comprei a língua de gato, diet, para não engordar minha gata. Diet. Acho que eu comi a metade da caixa, mas eu dei para ela, não é? Aí ela boazinha deu para mim, aí eu comi metade da caixa. Faz uma coisa dessa, meu querido, não é? Por quê? Porque Deus vai te dar vinho novo, ou seja, todo dia a bênção do Senhor vai se renovar. Não precisa ficar guardando coisa velha, não. Já viu aqueles programas na televisão? Acumuladores compulsivos. Tem um troço lá de, sei lá, que era do tataravô, de não sei. Meu irmão, deixa, quem vive de passado é museu. O que é velho vai consumindo, vai gastando, vai jogando fora o que não presta. Deus vai trazer todo dia um vinho novo na tua vida em 2018. Não vai faltar vinho. Vinho é um símbolo, ele tipifica na tipologia bíblica a alegria. Vai haver uma alegria nova na tua casa esse ano todo dia. Teus filhos vão ser uma bênção, tua mulher vai ser prendada, teu marido vai ser dócil. Vai haver um vinho novo. E ele continua: e azeite, azeite é alimento, é unção, é graça. Não vai faltar unção e graça na tua casa. Todo dia o Senhor está dizendo que Ele vai renovar isso na tua vida. Ele diz: vou compensá-lo pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. Vai ter gafanhoto assim lá na caixa de prego, como a gente fala, né? Na caixa prego, lá longe. Tem gafanhoto de todo jeito consumindo os bens e a riqueza do povo de Deus, a alegria do povo de Deus. É o gafanhoto que quebra o carro, é o gafanhoto que faz vazar o telhado, é o gafanhoto que faz quebrar uma bica, é o gafanhoto que faz ficar doente, tem que comprar remédio, é o cortador que tira o teu emprego, é o outro devastador que acaba com a tua empresa. Tem gafanhoto para todo lado comendo aquilo que pertence ao povo de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor nesse ano vai repreender todo e qualquer tipo de gafanhoto na minha e na tua vida. Vamos fazer igual a gente faz para as galinhas. Show, galinha, né? Show, gafanhoto. Faz aí, irmão, faz. Show, gafanhoto. É, isso aí vou chamar de ato profético. Faz aí. Show, gafanhoto. É. E ele diz: olha só que lindo, olha que lindo. Isso é uma promessa e tanto. Já saí totalmente do meu esboço que estava aqui. Já saí totalmente. Ele diz assim, o verso 26: e vocês comerão até ficarem satisfeitos. Oh, glória! E olha que a gente é difícil de ficar satisfeito, não é não? Eu fico ali às vezes, na maioria das vezes aqui no nosso... aquela nossa festa e vida, eu fico geralmente ali no caixa, os pastores, a gente se reveza ali. O crente para ficar satisfeito é difícil, meu irmão. O camarada vem e leva um tique de 30. Aí eu falo, bom, considerando uma coisa é 4, outra é 5, vai comer a beça. Daqui a pouco ele volta, quer outro tique de 30. Daqui a pouco ele quer outro tique. O povo que come. Eu só vou recebendo as notícias assim, ó. Olha, se pedirem açaí, acabou. O Heraldo faz uma montanha de açaí, acabou. Olha, se pedirem pastel, acabou. 5.000 pastéis, acabou. Olha, se pedirem o caldo verde... Aliás, esse ano eu fui atrás do caldo verde, tinha o quê? 40, 50 minutos de festa, acabou. Falei, gente, nem para o pastor deixaram um.
Batata frita, você até cansa de esperar a sua vez, não é assim não? A fila da batata frita é a campeã. Você cansa, o povo come para ficar satisfeito, é difícil. Aqui está dizendo que eu e você vamos comer com a bênção de Deus até ficarmos satisfeitos. Na tua casa não vai faltar pão, na tua casa não vai faltar leite, na tua casa não vai faltar carne, na tua casa não vai faltar o alimento diário, não vai faltar sobremesa, não vai faltar os recursos para pagar as contas. Na tua casa haverá abundância, você vai comer e beber até ficar satisfeito. Olha, quem está prometendo isso não sou eu não, amado. Presta atenção de quem é que está falando. Eu só estou emprestando a minha boca. Eu disse que o meu esboço era outro aqui. Eu vou tentar ver se ainda volto nele. Deus está mandando eu te dizer, você vai comer esse ano, e comer é no sentido geral, suprir as suas necessidades. Você vai comer até ficar satisfeito. A torneira não vai fechar, o azeite não vai acabar, a carne da panela não vai acabar, porque Deus vai te alimentar até você dizer, para Deus, porque hoje eu não aguento mais. E aí o que acontece no dia seguinte? O maná vai descer de novo. E você vai comer aquele dia, você, sua mulher, seus filhos, vão comer, aí vão deitar, para Senhor, não, para Senhor. Aliás, nós vamos ter que mandar reforçar as cadeiras da igreja, porque vai todo mundo ficar mais gordinho, mais forte. Vão comer todo dia, você não vai passar fome esse ano, assim diz o Senhor dos Exércitos. E você vai ter até para dar para os outros. Anota isso que eu estou te falando. Vão bater na tua porta pedindo ajuda, e você vai ter para dar. Vai ter para dar. Continua o texto. E vocês comerão até ficarem satisfeitos. Louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que faz maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Eu não sei como foi 2017. Eu gostaria de poder dizer que ninguém teve um momento de humilhação, um momento em que se sentiu pequeno, se sentiu rejeitado. Mas a verdade é que houve sim. Por exemplo, eu vou te falar, nós aqui na igreja temos um trabalho essencial, importantíssimo, chamado ação social. A ação social se divide em duas áreas. Uma que a Nair cuida, juntamente ajuda ela também o Paulo Viola e a sua equipe, e fazem muita coisa. Muita coisa. A Nair, o que a Nair faz, o que Deus usa essa mulher e o Paulo Viola para fazer por essa igreja, eu fico assim de queixo caído. E às vezes me sinto até envergonhado em ver o trabalho que a Nair faz e eu não faço. E tem uma outra área que me alegra muito, que é coordenado por uma outra irmã nossa, a esposa as cestas básicas, a esposa do diácono, como é o nome dele, escapou? Arnaldo. Elas coordenam esse trabalho de cesta básica. Você não sabe o que é. Eu estou aqui na igreja praticamente todos os dias, uma vez ou outra que eu não estou aqui na parte da manhã. E toda hora, irmão, chega gente aqui nessa igreja. Alguns casos a gente pode entender que é mentira, é engano, mas é um problema dessas pessoas com Deus. Não é um problema não. Não tem bola de cristal e nem estou no ramo da adivinhação porque é pecado. Mas toda hora chega gente aqui. Hoje de manhã veio uma pessoa pedir socorro. Estou sem nada para comer em casa. E essa igreja aqui socorre, irmãos, tanto os da casa, como na medida do possível, os que não são da casa. Essa igreja socorre. Deus faz maravilhas. Agora, isso é o ideal para a vida da pessoa? Não é, isso é para um tempo, um momento de dor e dificuldade. Tem que acabar.
Eu, como sou o pastor que atuo mais nessa área, às vezes tem pessoas que ficam meio assim comigo, como dizem aí numa expressão, fica meio bolado com o Marco Aurélio, acha que o Marco Aurélio é insensível, porque eu digo assim, não, essa pessoa já tem 1 ano recebendo essa ajuda, nós temos que rever, fazer esse cadastro de novo, ver a situação. Aí fica assim, mas por que vai cortar, coitadinho? Não estou dizendo que vai cortar nada, estou dizendo que vamos ter que rever. Por quê? Porque, irmão, não é plano de Deus, não é a vontade de Deus que uma pessoa fique 5, 6, 10 anos dependente de uma cesta básica de uma igreja. Isso é para um momento da dificuldade, isso é um momento da travessia de um rio, mas você tem que chegar do outro lado do rio, o mar vai se abrir, tem que se abrir, é promessa de Deus. Aí, irmãos, é onde eu sou radical, ou eu e você acreditamos em Deus, ou estamos perdendo tempo aqui. Eu posso ter um momento de dificuldade, eu sei, já falei aqui nessa igreja, não tenho vergonha de dizer, eu sei quando eu estava no campo missionário, o que é acordar um dia pela manhã e não ter um biscoito dentro de casa para comer, para dar para minha esposa. Eu sei o que é isso, mas eu também sei o que é o céu se abrir, o mar se abrir e a provisão chegar, e ter com abundância, que naquele mesmo dia, que de manhã cedo a Cristina disse que não tinha nada para o café, nesse dia chegou os alimentos em tanta quantidade. O prédio que eu morava era um prédio que só havia, eu estava fazendo meu mestrado de teologia, e aquele prédio era um prédio que tinha os chamados international students, alunos internacionais, tinha gente de todo lugar do mundo, e gente que estava passando aperto, dificuldade como eu ganhei tanto alimento naquela mesma manhã, que nós distribuímos para vários outros alunos, como eu era aluno lá, que estavam morando naquele mesmo prédio. Eu me lembro bem de um que era grandão, eu não sei nem mais de onde ele era, nem seu nome, mas ele era grandão e ele ficou tão feliz, porque era ele, a esposa e um filho dentro de casa, criança pequenininha, ele ficou tão feliz que ele me abraçou assim, ele era muito mais alto que eu, tipo jogador de basquete, dessa altura assim. Ele me abraçou e ele me beijava aqui em cima da minha cabeça, aqui, ó, aqui em cima, dizendo, thank you, pastor Marco, thank you, thank you. Ele falou, thank you, sei lá, 50 vezes. Eu acredito num Deus que prova a minha fé, mas que não me mata de fome. Eu acredito num Deus que deixa eu às vezes esgotar todos os meus recursos, para que eu veja a glória do Senhor se manifestar na minha vida, para que eu não confie na força do meu braço, para que eu não fique dizendo, eu sou o cara, eu tenho, eu posso, eu conheço, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu sei, eu sou inteligente, eu sou o melhor profissional. Deus às vezes deixa eu e você descer lá no fundinho do poço, não porque Ele é ruim, masoquista, quer ver você sofrer, é para que quando você chegar ali, que você então se dizer, não sei mais o que fazer, meu Deus, Ele diz, mas eu sei o que fazer, e você vê a glória dele se manifestar. Aleluia. Ele disse isso, eu e você, durante todos os dias de 2018, anota essa promessa, não seremos humilhados. Você não estará por baixo, mas estará por cima. Você não será cauda, mas será cabeça. Tu não tomarás emprestado, no entanto, você terá para emprestar a outros. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Continua. Quando Ele fizer essas coisas, quando esse ano terminar e você novamente, os pastores disseram, vamos fazer uma retrospectiva, olha para trás, o problema meu e seu, eu acho que foi o pastor Rafael que pregou aqui, falou muito propriamente sobre isso, muito corretamente, dizendo, o problema é que quando nós fazemos o balanço, nós só colocamos na conta as dificuldades, aquilo que nós pedimos e não aconteceu, o momento do fracasso. Ah, Senhor, eu te pedi, o Senhor não me deu. Ah, Senhor, eu precisava e o Senhor parece que não estava vendo. A gente só olha isso, e Ele lembrou muito bem para a gente, tem que botar na conta é o que Deus não fez e botar na conta o que Deus fez. Quantos desceram à sepultura o ano passado e você está aqui? Ah, pastor, mas isso é importante. Você não acha não? Pelo amor de Deus, pergunta para quem foi. Pede um tique só de ida. Vai perguntar quem está lá, vai dizer assim, aqui é uma maravilha. Se você conseguisse falar com ele, né? Ou com ela, aqui é uma maravilha, eu estou no céu, o Pai está aqui, eu estou na presença do meu Deus e tal. Mas se você fizer a perguntinha assim, mas você queria voltar lá na terra? Eu não vou conhecer um que vai dizer que não. Não vou conhecer um. Lembra daquela passagem de Lázaro e o rico?
Qual foi o argumento daquele rico que morreu para o seu pai Abraão? Ah, pai Abraão, deixa eu voltar lá na terra para divertir os meus irmãos, para que eles não venham parar nesse lugar que eu estou agora de sofrimento. Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas que os outros. E ele foi tentando negociar. O que ele queria não era avisar ninguém, ele queria voltar. Porque, irmãos, olha só, a vida é dura, mas é boa demais, né? Não? Pessoal, presta atenção na pergunta para você não dar uma bola fora. Quem quer morrer hoje aí diz amém. Eu pago o teu enterro de primeira. Quem quer morrer diz amém. Eu vou cuidar, garanto que com o meu dinheiro próprio eu vou cuidar da tua família. Quem quer morrer diz amém. Ah, ninguém quer. Nem quem está desempregado há 1 ano não quer. Nem quem está doente não quer. Aliás, fica como eu, orando, pedindo a Deus: me cura, me cura, me cura. Eu não vejo ninguém dizer: Senhor, me mata, me mata, me mata. Vou lá na frente para a oração: Senhor, me mata agora, Senhor, agora, oh glória, aleluia, me mata. Nunca vi ninguém fazer isso. Eu vejo rodopiar, pular, dar balão e tal, pedindo a Deus o quê? Me cura. Quando Deus faz essas maravilhas, quando terminar o ano e você fizer o balanço correto, você vai ver que muito mais foi o que Deus fez do que aquilo que Deus não fez. Esse mês eu ainda vou pregar de novo aqui. Nós temos a nossa escala mensal e eu vou tratar desse assunto mais lá na frente. Sem ser a quinta que vem, a outra. Nós vamos falar sobre os pensamentos de Deus para mim e para você. Não vou adiantar não perde. Fica aí, que é a segunda parte, dia 25. Quando você vê tudo que Deus faz na minha e na sua vida, quando você vê que essa promessa de que você não será humilhado, você não será cauda, mas será cabeça, que você não estará por baixo, mas estará por cima, que você não tomará emprestado, mas terá para dar emprestado, para emprestar para as pessoas, você então vai dizer assim, a Bíblia diz: então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Deus está no meio dessa igreja, Deus está na sua vida, Deus está na sua casa, Deus está na sua família, Deus está no seu trabalho, Deus está na sua saúde, Deus está nas suas finanças, Deus está nos teus sonhos, nos teus projetos, Deus está na tua segurança. Quando nós percebermos isso, que Deus está no nosso meio, nós iremos declarar: Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. E ele diz: sim, eu sou o teu Senhor, o seu Deus. E olha bem, e não há nenhum outro. Você não precisa de nenhum outro nome, amados. Você não precisa. Por exemplo, eu não estou aqui para falar da religião A, B, C ou D, ou do grupo A, B, C ou D. Mas eu preciso, eu não posso também ficar me prendendo no chamado politicamente correto, excessivamente correto, e não falar o que Deus está pondo no meu coração. Não é uma acusação, não é o meu ponto de vista. Eu não preciso de Jesus e de Nossa Senhora de Fátima. Não preciso. Eu só preciso de Jesus. Eu não preciso de Jesus e São Francisco de Assis. Eu só preciso de... Quando você olha a história dos chamados santos, você vai ver que são histórias impactantes, lindas. Quando você olha a história de Francisco de Assis não era o nome dele, é porque ele vivia na cidade de Assis, na Itália. Irmãos, é impossível você ler a história daquele homem e não ficar impressionado como aquele homem era cheio de Deus. Cheio de Deus. Aquele homem era de família rica, você sabia? Família rica, de posses, de grana. E ele abriu mão de tudo. Tudo a chegar à miséria extrema, à pobreza extrema.
de até as roupas do corpo, porque o seu pai, que não conhecia Deus como ele o conhecia, acusou: você, é fácil você falar disso usando as roupas que eu te dou, com o nosso dinheiro, com o nosso comércio. Diz a Bíblia que ele tirou as roupas que o pai lhe deu e devolveu ao pai, e alguém veio e lhe cobriu com um manto. E daí começa a história dos chamados até hoje franciscanos. A história é linda, ela é inspiradora, ela é cheia de Deus na vida de um homem, mas esse homem não pode fazer nada por mim e nem por você, nada. A Bíblia diz que os mortos não podem louvar a Deus. Ou eu acredito no que está na Bíblia, eu acredito naquilo que querem que eu acredite. Você prefere acreditar no que dizem para você acreditar, ou você prefere acreditar na Bíblia? Quem prefere acreditar na Bíblia diz amém. A Bíblia diz que os mortos não podem louvar a Deus. O Francisco, que viveu para Deus, sim, um homem decente, não é um homem qualquer não, irmão. Quando a gente fala também às vezes da história dos santos, os crentes têm uma mania de dizer: esse era um homem qualquer. Não era um homem qualquer. Um homem qualquer vive no botequim, vive no adultério, vive na mentira, no engano, na prostituição, na corrupção. Francisco não viveu assim, era um homem de uma vida santa, mas ele não pode fazer nada pela minha e pela sua vida, não pode, porque o texto que nós acabamos de ler diz: eu sou o teu Senhor, o seu Deus, e não há outro. A Bíblia diz: não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. A Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz que Ele tem ciúmes de mim e de você, Ele não divide a sua glória com ninguém. Jesus é suficiente e basta, não há outro. Agora, no meu esboço não peguei nem o tópico 1, eu estou só no texto. É sério, eu tinha que bater mais uma vez, aí o ponto 1, depois do ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, conclusão final, com conselhos bíblicos. Não deu tempo. Amém. Termina o texto dizendo assim, ele disse lá no verso 26, o meu povo nunca mais será humilhado. E aqui ele diz, então vocês saberão quando? Quando ele fizer esses milagres, quando terminar esse ano, você vai saber que existe Deus nessa igreja. Eu não estou dizendo que não existe nas outras, existe sim. Aqui do lado tem uma igreja, Deus está lá agora. Aqui na frente tem outra no andar de cima ali, que era uma... Deus está ali. Deus está na outra que tem na rua aqui do lado, não sei o que, a Mar. Deus está ali. Deus está na IPTM, Deus está na Presbiteriana, Deus está na Batista, na Congregacional, na Assembleia de Deus, na Comunidade Evangélica, na Deus e Amor, na Universal, eu vou supor que está 500 nomes. Deus está com eles, amém. Mas Deus também está aqui nesse lugar para abençoar a tua vida, para mudar a tua história, para te dar um ano de honra. Ele disse no verso 26, o meu povo nunca mais será humilhado. E ele diz no 27, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, no meio da igreja. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. E repete no verso 27, e nunca mais o meu povo será humilhado. Parece que Deus falou, esqueceu o que falou, teve que falar de novo. Não. Ele repete, porque Ele quer que fique gravado no meu coração, no teu coração. Você nunca mais será humilhado. Você que está me vendo pela internet, você nunca mais será humilhado, porque o Senhor teu Deus está no meio da igreja. E onde Deus está, a fartura de alegria. Aonde a luz chega, as trevas têm. Não é opcional. Não há nenhuma luta. Não há nenhum embate. Irmãos, o inimigo ele é tão fraco diante do nosso Deus
que não há nenhum embate, não há nenhuma luta. Jesus não está brigando com o diabo. Parece que está vendo, quando a gente fala de batalha espiritual, e assim, eu entendo isso, podemos um dia estudar sobre isso, o termo não está errado, mas ele é mal explicado. Quando a gente fala de batalha espiritual, a gente ouve dizer, há uma guerra. Eu mesmo já preguei aqui dizendo, há uma guerra. Parece que nessa guerra é assim, Deus querendo fazer, o diabo segurando, lutando, como que um tem uma espada, o outro tem outra, e bateu aqui nas cenas, né? Que bate uma espada na outra e fica, vai, e agora. Irmãos, isso não acontece entre Deus e o diabo, não. A Bíblia diz que no instante em que ele ousou se rebelar contra Deus, está registrado na palavra, o diabo pensou, ele nem falou, a Bíblia diz que ele pensou assim: estabelecerei o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia diz que quando ele tem esse pensamento, o Senhor o lançou do céu à terra, e diz que ele veio como um relâmpago. O profeta Isaías chega a dizer: tu que debilitavas as nações, tu que fazia isso, tu que fazias aquilo, foi lançado do céu à terra. Não existe luta entre Deus e o diabo, irmãos. Existe teimosia do diabo e o poder de Deus que põe ele no lugar dele. O Senhor não tem que lutar para te abençoar, não, fique sabendo disso. O Senhor não tem que suar a camisa para que você seja bem sucedido na vida. Ele está sentado num trono de glória, irmãos. Ele está com seu manto real, com a sua coroa real. Ele dá uma palavra, treme o céu e treme a terra. Ele não faz nenhum esforço para te abençoar. Ele não precisa poupar um pouquinho da bênção que vai dar para ele, para poder sobrar um pouquinho para dar para ela. Ele tem toda a bênção para te dar, e tem toda a bênção para dar para ela e para os 7 bilhões de moradores da terra. Basta o homem se voltar para Deus. Não deu tempo de dizer como é que isso se faz, eu só vou te dar os tópicos, só os pontos para você levar para casa. Primeiro temos que saber que temos um Deus e Pai, não dá para discorrer. Segundo, saber que o nosso Deus tem todo o poder no céu e na terra. Ele não precisa fazer força para te abençoar, não. Nenhuma força. Ele não tem nem que levantar o cetro. Ele só diz assim na mente dele: Sérgio vai ser abençoado. Pronto, Sérgio, acabou. Você não vai atrás dos negócios. Os negócios vão vir atrás de você. Amém? Deuteronômio 28. Se obedeceres à voz do Senhor teu Deus e prestares atenção aos mandamentos que eu te dou, essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Você não vai atrás da bênção, a bênção vem atrás de você. Ela te segue e você está andando. Você não está parado, você está andando. Ela te segue e você está andando. Ela tem que vir atrás até te alcançar. É fácil para Deus. Isso é. Deus tem todo o poder no céu e na terra. O ponto 3, Deus decidiu te abençoar e ninguém pode impedir. Ponto 4, peça a Deus e Ele te dará tudo o que você precisa. O que nós temos que fazer? Como disse o início do texto, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos Sião, alegrai-vos igreja. Saia daqui hoje com uma alegria no teu coração, assim: olha, meu ano de 2018 já está ganho. Diga para o diabo mesmo: diabo, sai do meu caminho, porque diante de mim estão os anjos do Senhor, ao meu lado estão os anjos do Senhor, à minha retaguarda estão os anjos do Senhor, abaixo de mim estão os anjos do Senhor, acima de mim estão os anjos do Senhor. Então, diabo, se você gosta de você mesmo, sai do caminho, porque os anjos do Senhor têm espadas de fogo em suas mãos. E eles vão abrir o caminho que tiver que abrir. Esse ano está prometido. Você, irmão da igreja de Nova Vida de Duque de Caxias, guarda esta promessa. Assim diz o Senhor: nunca mais, durante todo esse ano, você será humilhado, mas tu serás honrado, de hoje até 31 de dezembro de 2018. Pastor, como é que vai ser depois, no dia 1º de janeiro de 2019? Uma outra palavra do céu virá para essa igreja. A Bíblia nos ensina assim: a cada dia basta o seu
mal. Eu vou ficar sofrendo em 2019, pelo amor de Deus. Eu estou no meio de janeiro de 2018. O Deus que vai cuidar de mim em 2018, não sei como, com qual promessa, de que maneira, mas Ele vai cuidar de mim e de você em 2019. No meu caso, Ele vai cuidar de mim até, deixa eu ver, não estamos em 18, mais 50, até 2068. Em 2068 Ele vai me recolher, já vai guardando aí o ano, vai me recolher, vai me levar para o céu e vai cuidar de mim por toda a eternidade no céu. Você acredita nisso? Diga amém. Amém. Fica de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Uma promessa de Deus. Ah, querido, você precisa acreditar nisso. Só uma palavra assim, meio com grito, meio assim agitada, isso não muda a tua vida não, meu querido. Você precisa pegar essa palavra que veio na mente, trouxe alegria, trazer ela para o coração, para a área da fé. Você precisa dizer assim, ó, essa palavra foi para mim. Não sei para o restante da igreja, essa palavra foi para mim. Eu vou dizer, se você quiser dizer junto comigo, essa palavra foi para mim. Acreditar. Quando vier as dificuldades, oh glória, é questão de dias e eu vou ver o sobrenatural. Porque se não houver nenhuma dificuldade, como é que você vai ver o sobrenatural? Quando vier uma dificuldade, você vai ver o sobrenatural. Aleluia. Feche teus olhos. Pai querido, esse teu povo recebeu essa palavra como uma promessa do Senhor para todos nós. A tua palavra diz que nós nunca mais seremos envergonhados. E nós acreditamos. E nós tomamos posse dessa promessa como uma verdade do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso para nós nesse ano de 2018. Não vai faltar o vinho novo todo dia. Não vai faltar o azeite novo todo dia. Ah, meu Pai, que os teus filhos possam entender a dimensão dessa palavra. Ouvimos tantas pregações que nos acostumamos a ouvir pregações e elas parecem já não ter mais aquele efeito para qual ela foi enviada para nós. Faz nós, Senhor, abrir nosso coração, ajuda-nos a abrir nossos corações, faça-nos abrir nossos corações e guardar essa palavra aqui, para quando chegar o dia da adversidade, eu dizer para ela, olha a adversidade, eu tenho uma promessa do meu Deus, que esse ano eu não serei envergonhado, e não é você, dificuldade, que vai me envergonhar, porque maior é o que está em mim, do que o que está no mundo, diz a palavra de Deus. Ah, Senhor, agora leva o teu povo para casa, dá-nos uma semana abençoada, que amanhã, segunda-feira, seja um dia abençoado, terça-feira maravilhoso, quarta-feira um dia ímpar, sem igual, quinta-feira que seja um dia de grandes alegrias, sexta-feira que seja uma sexta de vitória, o sábado que vem que seja o sábado da família feliz, e no domingo, Senhor, estaremos aqui para receber um vinho e um azeite novo para outra semana. Leva-nos em paz, dá-nos uma noite de descanso, em nome de Jesus, e os que creem dizem amém. Até nos encontrarmos novamente, querido, vai em paz, e o Senhor te abençoe rica e abundantemente no nome de Jesus, amém. O Deus do impossível não esqueceu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer.